Então, gente, continuando aqui, para a questão que mais valia na prova, né, que é metade da prova. Essa questão aqui é dada uma matriz de adjacência cujos valores nas entradas representam os pesos nas arestas, né? Então, zeros na diagonal significam que não existe aresta partindo e chegando do mesmo vértice. Pede-se para desenhar o grafo, marcar seus caminhos didáticos a partir da origem, né, e listar os 6 custos totais, né? Bom, uma das dificuldades aqui é desenhar esse grafo, né? Então, é claro, assim, houve pessoas que fizeram um desenho com muitos detalhes, com cor e tal, né? Assim, não vou cobrar, pensar numa estratégia de desenhar o grafo de modo que ele fique menos pesado possível, né? Que ele fique mais confortável de ver. Só vou parar o screen share para mostrar para vocês, né, uma ideia que eu tive. Vi que outros alunos tiveram essa ideia também, né, que é de pensar numa figura regular, né, que nem essa aqui, ó, de um heptágono regular com as setas nos dois sentidos e o peso de ida, né, e o peso de volta, eles seriam escritos perto da flechinha, né? E usando o heptágono regular, ainda assim fica meio apertado escrever os valores de pesos, né? Depois, uma segunda ideia que eu tive foi usar curvas, né? Ao invés de linhas retas, usar curvas assim, e assim eu vou ter mais espaço para escrever os pesos, certo? Bom, infelizmente aqui fica um pouco mais difícil eu mostrar o grafo, né? Mas seria simplesmente abaular, né, aquelas linhas retas, né? Abaular as linhas retas e aí você tem mais espaço para escrever os seus pesos, né? Alguns alunos tiveram uma estratégia parecida, né, com a minha. Teve até aluno que, né, colocou um quadrado assim, 4 vértices formando um quadrado, mais 3 vértices no centro. Também ficou muito bom. Teve um que fez um hexágono regular e o sétimo vértice lá no centro, né? O vértice de partida ficou também muito bom, né? Mas mesmo quem não teve essas ideias, não importa, né? O importa que assim, essa é só uma maneira de treinar a intuição, né? Não influencia na nota, mas, né, é importante para a gente pensar, né? Futuramente, quando vocês estiverem trabalhando, né, vocês vão ter desafios assim, né? Como é que eu vou fazer, né, para mostrar a minha ideia de uma forma bem clara, assim, sempre assim, exigir muito esforço dos outros, né, para eles entenderem o que eu quero dizer, né? Então esse é um desafio diário até, né? Bom, eu só vou fazer uma pequena pausa, né, marcar os meus pesos, né, porque marcar com a mão é bem mais rápido, né? E depois a gente vai para os caminhos didáticos, ok? Então, gente, para finalizar, né, eu marquei todos os valores aqui de peso no grafo e marquei com as setinhas, né? Marquei com setinhas que são triângulos brancos. Vocês vão ver aí, triângulos brancos no grafo, os meus caminhos de Dijkstra, né? E depois escrevi, né, aqui do lado todas as possibilidades, se vocês forem ver, né, analisando pelo algoritmo que a gente aprendeu em sala de aula, né? E se você for ver os vários exercícios que fizemos, né, você vai descobrir que por essas análises eu tiro meus caminhos didáticos. Agora, por exemplo, do 1 para o 5, havia outras duas alternativas que também dariam um custo total 6, né? Qualquer outra dá custo total maior, né? O do 3 não tem jeito, né? 1 para o 3 vai custar 9. Se vocês forem ver na coluna do 3, né, tem valores muito caros, e é por isso que a minha resposta ficou daquele jeito, né? E abrindo aqui o arquivo que vocês receberam, né, o PDF que vocês receberam,
vocês vão perceber o seguinte, né? Também, né? Quem errou, né? Aqui o total era 5, né? Metade da questão era desenhar o grafo com os pesos bonitinho, tá? Seja aresta indo, aresta voltando. Teve gente que desenhou 42 arestas, tudo bem, certo? Desenhou tudo certinho e depois achou corretamente os caminhos didáticos 5, né? Cada caminho de Dijkstra errados, porque são 6 caminhos de Dijkstra, né? Eu tirei 0,4, né? Porque se você for ver, são 6 vezes 0,4 dá 2,4, que é praticamente, né, 2,5, que seria a outra metade da questão, os caminhos de Dijkstra. A primeira metade da questão, 2,5 também para o grafo, né? E 2,5 para os caminhos de Dijkstra, tá? Então, assim, por exemplo, provavelmente 2 caminhos de Dijkstra errados, né? Aqui, por exemplo, teve caso de pessoas, né, que eu abri o arquivo enviado, tinha uma folha em branco. Teve caso, assim, tem um 0 aqui, né? Mas teve casos de pessoas que eu abri o arquivo enviado e veio o PDF da prova sem mais nada, né? Exatamente a prova que o aluno recebeu, sem a resolução, né? Aí não dá, né? Eu quero a resolução, não quero o PDF da prova, tá? Aqui, por exemplo, né? Falta só 0,4 para dar 5, ou seja, esse aqui deve ter errado só um caminho de Dijkstra, né? Aqui errou 2, porque seria 0,4, mas 0,4 daria 5, tá? E teve gente que desenhou o grafo, mas não colocou os pesos, não colocou as setas, ou colocou o peso só de uma direção, não colocou da outra. Sinto muito, mas o exercício fala para desenhar o grafo, então tem que ser tudo, né? Tudo, não pode ser pela metade, tá? Houve gente que começou a enumerar por 0, né? 0, do vértice 0 ao vértice 6, tudo bem, tá? Houve gente que usou letras, tudo bem, né? Houve gente que considerou que os vértices partidas estavam, né, as partidas na coluna e as chegadas nas linhas, que é o contrário do que a gente viu. Tudo bem, quando eu percebi que foi isso, né, considerei, não tem que fazer, né? E assim, você tem que ver, né, com o gabarito, né, é claro que eu peguei o meu exemplo, né, marquei os pesos e usei todo o procedimento ensinado nas videoaulas, né, para marcar os meus caminhos, né? Mas de qualquer forma eu posso dizer que houve pouquíssimos casos ou que eu recebi uma folha em branco, né, ou, onde era para o aluno ter entregue a resolução. Então houve pouquíssimos casos de nota baixa, vocês estão de parabéns, né? E aqueles que não tenham, né, não tenham entendido, né, ou acham que houve, né, um problema na minha correção, por favor, podem escrever para mim, né, agora que vocês têm o vídeo, né, do gabarito e também você tem a versão de prova, né, que vocês tiraram. Então, caso haja alguma dúvida, alguma inconsistência, por favor, entre em contato comigo por e-mail ou mesmo no atendimento, né? Agora, essa semana que entra, vai ter atendimento na quarta e na quinta, né? Posso também reservar um tempo de aula, né? Se eu vir que não vai prejudicar o andamento do curso, reservo um tempo de aula para a gente, né, dirimir alguma dúvida aí, tá certo? Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima.